Como eu disse no início, e olhando para o contexto do Antigo Testamento e vendo sob a ótica dos escribas, isso parece impossível. Por quê? Ora, o sacrifício era feito pelos sacerdotes e este sacrifício era a garantia do perdão do pecado, do perdão de pecados dos fiéis. Então, novamente, lembremos, os judeus colocavam a mão sobre o animal era sangrado e eles acreditavam que Deus recebia isso, não como de fato algo que aquele sangue ou aquele animal, a morte dele poderia substituir o pecador, mas era como se eles dissessem, a fé deles era de que Deus resolveria este problema, Deus resolveria isso um dia. Eles acreditavam que um dia o Cordeiro vindo de Deus resolveria o problema do pecado. Eles acreditavam no Messias que viria. Mas tem um problema aqui, porque Jesus não era da linhagem dos sacerdotes do templo para oferecer sacrifícios. Isso era algo restrito aos sacerdotes. E Moisés descreveu muito bem como funcionava esta linhagem e que somente os sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios. A questão é que Jesus era da linhagem de Melquisedeque, onde um rei poderia ser sacerdote. Para explicar isso, eu preciso voltar no tempo juntamente com você. Acompanhe comigo. Precisamos lembrar primeiro dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, primeiro vamos lembrar deste cenário. Nós temos Abraão e ele, numa guerra onde venceu, ele entregou dízimos a um homem chamado Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Quando ele entregou este dízimo a este sacerdote, ele era sacerdote e rei, chamado Melquisedeque. Depois de Abraão, nós temos Isaque, Jacó, José. José vai para o Egito juntamente com o seu povo, são escravizados, este povo acaba sendo escravizado e Deus levanta um libertador chamado Moisés. E então eles vão em direção à terra prometida e no Sinai Deus dá organização do sistema sacerdotal. E então, agora Moisés fala para aquele povo que apenas os levitas deveriam oferecer sacrifícios. Então, passa-se mais um período e nós estamos agora com Davi. Então, depois de Moisés, Josué e juízes conquistando a terra, e então temos o primeiro rei chamado Saul e depois o segundo rei chamado Davi. E Davi profetiza no Salmo 110 de que Deus diz para Deus: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É isso mesmo. O Salmo 110, Deus fala com Deus. Nós cremos que é um diálogo de Deus Pai falando com Deus Filho. E dizendo assim: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E é para sempre. Ou seja, a ideia é que Jesus Cristo quando vem, ele não faz parte da linha sacerdotal descrita por Moisés. Mas Davi profetiza dizendo que é da linhagem de Melquisedeque, ou seja, Jesus, ele vem da linhagem de Melquisedeque. Para esclarecer ainda mais, Zacarias, profeta do Senhor, também descreve que o Messias seria rei e sacerdote ao mesmo tempo. Este é Jesus Cristo. E por isso ele pode oferecer sacrifícios. E por isso ele perdoa pecados. Jesus Cristo não ofereceu um sacrifício semelhante ao sacrifício, Jesus Cristo não ofereceu um sacrifício igual ao sacrifício ordenado por Moisés. Ele não ofereceu o sangue de touros, de bodes, de ovelhas ou de pombos. Jesus Cristo ofereceu o seu próprio sangue. E Jesus é homem como os homens e por isso pode ser perfeito sumo sacerdote. Jesus Cristo não apresentou o sacrifício temporário, simbólico, mas ofereceu de uma vez por todas um sangue real para perdão de pecados. Mas se ele fizesse isso, ele perdoaria o pecado apenas de um. Mas Jesus não perdoou os pecados apenas de uma pessoa, mas por ser completamente Deus, Jesus perdoou os pecados de todo o seu povo. Jesus perdoa os seus pecados e te leva para junto de Deus. Ele resolve o seu maior problema, te levando para junto de Deus. Ele perdoa os seus pecados.